Professor João, primeiro eu queria que você me explicasse como que você está aí na Holanda, com essa situação de pandemia também, e Tá, quais são as pesquisas que você está desenvolvendo aí? tá. Estela, assim, eu vim parar aqui por um acaso, a primeira vez que eu vim. Eu fiz o meu mestrado em agronegócios na Federal do Rio Grande do Sul e lá eu conheci alguns professores da Universidade Federal que conheciam a Universidade de Wageningen aqui na Holanda e eles falavam muito bem da universidade, falavam que era uma boa universidade no nosso campo de pesquisa. E naquela época tinha muita possibilidade de bolsa através do Ciência Sem Fronteiras. E aí eu me candidatei numa dessas bolsas, mas sem conhecer ninguém, assim, eu nunca tinha morado fora do país, nada. E aí eu consegui a bolsa e eu vim para cá a primeira vez. Então eu fiz todo o doutorado meu aqui na Holanda. Eu fiz doutorado pleno com bolsa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa. E aí eu sempre mantive contato com o pessoal de pesquisa daqui. E aí o ano passado eles me convidaram para eu ficar aqui como visitante. Aí eu fiquei 45 dias como visitante aqui, pesquisador visitante. E aí o ano passado, 2019, eu pedi o afastamento, né, da UFGD para fazer capacitação, fazer o pós-doutorado aqui. E ao mesmo tempo eles abriram uma vaga aqui para mim. Então eu estou trabalhando como professor e como pós-doutorando aqui até dezembro desse ano. E a pandemia aqui, Estela, começou um pouco antes, lockdown, acho, o pior lockdown que teve foi em março, abril e maio. A universidade ela fechou praticamente 100%, só os professores podiam ir, mas os alunos não podiam. Mas ela se reorganizou muito rápido. Então, de uma semana para outra, a universidade transformou todas as disciplinas delas, todas as disciplinas online. E isso durou até final de junho, início de julho. Só que aí, julho, começa o período de férias deles aqui. Julho e agosto é o período de férias, é o verão deles. E aí a universidade se reorganizou para quando começasse o ano letivo de novo, né, que foi em setembro desse ano, que fosse possível os alunos retornarem ao campus. Mas isso foi possível não para todas as turmas, era para algumas turmas, por exemplo, turma de primeiro ano, que as pessoas ainda não se conhecem, turma que precisava fazer coisas em laboratório, tinha algumas regras, né, para poder voltar os alunos ao campus. Então, a partir de setembro desse ano, a universidade recebeu uma boa parte dos alunos no campus, mas a partir da semana passada, com essa segunda onda do corona que está atingindo a Europa, a universidade fechou de novo. Então agora está todo mundo, ou a maioria dos professores estão trabalhando de casa e a maioria das aulas também estão sendo online. Isso, de certa forma, teve algum impacto na sua pesquisa ou nas suas atividades? Assim, frustrou alguma coisa, João? O início, as funções que eu estou tendo aqui era, no início, trabalhar principalmente com pesquisa. Então, como eu cheguei em novembro do ano passado, eu fiquei trabalhando em pesquisa em dezembro, janeiro, fevereiro, e eu gostaria de ter continuado em março e abril, porque a gente estava fazendo coleta a campo com pessoas, a gente ia entrevistar pessoas, e era um projeto na Holanda e na Alemanha. Então, a gente viajava nas fronteiras para entrevistar pessoas nos dois países. E a gente conseguiu fazer isso entre dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro. E aí, março, que seria a continuidade, aí fechou as fronteiras e a gente não conseguiu mais fazer. Então, a gente conseguiu coletar dados legais, mas teria sido muito melhor se a gente tivesse mais liberdade, mais tempo para coletar dados. Pelo que eu entendi, a sua pesquisa que você foi desenvolver deve ser uma continuidade ou está relacionada com essa publicação. Você Isso. Conversa diretamente com produtores rurais, é isso? Isso. Eu vim fazer duas coisas principais aqui. Uma era a coleta de dados a campo e uma era escrever essa revisão, que é uma revisão de literatura, onde a gente já tinha iniciado o trabalho antes de eu sair do Brasil, quando eu estava ainda em Dourados. E esse trabalho ele é um trabalho de revisão de artigos que já tinham sido publicados, né? Esse trabalho foi feito foi revisado mais de 120 artigos que já haviam sido publicados. E a gente revisa trabalhos que tinham entrevistado produtores rurais
para ver o que influencia esses produtores em adoção de algumas práticas sustentáveis nas propriedades rurais. E aí, a revisão os estudos que nós revisamos, eles tinham sido conduzidos em diversos países e tal, e a ideia principal era identificar o que influencia esses produtores, mas mais do que isso, como é que a gente procura, na verdade, criar um guia de como as pessoas devem entrevistar esses produtores para que isso fique, de alguma forma, cientificamente validado. E aí o artigo ele foi publicado, foi difícil de publicar porque foi um processo longo, foi um processo, os revisores realmente tentaram nos ajudar, os revisores da revista, talvez o mais atrativo de todo o artigo, além dos achados, é que um dos pesquisadores que está como também coautor, que é o Isaac Aisen, ele é talvez não sei se é o mais, mas ele é um dos psicólogos sociais mais famosos do mundo. Se olhar, assim, por exemplo, o número de citações que ele tem, é um negócio fora do comum. Ele cria, na verdade, as teorias para tentar explicar como as pessoas tomam decisões. E ele foi um dos coautores do artigo, então e ele foi publicado também numa das melhores revistas que tem na área de economia agrícola, que é a minha área de pesquisa. E é basicamente isso que eu gostaria de divulgar. Primeiro, o resultado de todo o esforço que foi feito para identificar 120 artigos, ler esses artigos, identificar o que influencia, e também o resultado de essas parcerias que estão sendo construídas entre a UFGD, né, e com outras instituições. Então, como autores desse artigo, o primeiro é aqui da Universidade de Wageningen, que é onde eu estou, é um amigo meu que a gente começou a trabalhar junto, um professor na Alemanha, e esse professor, o Isaac Aisen, que trabalha nos Estados Unidos. Então, é basicamente uma conexão de pesquisadores aí de diferentes partes do mundo para conseguir identificar isso. E acaba produzindo, assim, esse artigo com certeza vai ser uma referência para trabalhos no mundo inteiro, né? A ideia é essa, a ideia é que um trabalho de revisão, eu sempre digo isso, um trabalho de revisão talvez seja o trabalho mais desafiador de se publicar em boas revistas, porque normalmente as revistas elas não aceitam que faça a submissão, um trabalho de revisão, sem uma profundidade, né? Então, precisa realmente entender da teoria e entender da literatura para conseguir fazer esse tipo de revisão. Mas assim que essa revisão é publicada, embora seja extremamente difícil, ela se torna uma referência para os outros pesquisadores da área. E os outros pesquisadores começam a olhar para aquele artigo como uma fonte de referência de como buscar talvez um método para aplicar, ou talvez é muito comum, né, a gente precisar identificar o que está acontecendo na literatura antes de escrever um artigo científico, e assim, ter um artigo de revisão ajuda muito nesse processo. Então, por tudo isso, acredito sim que o artigo vai se tornar uma referência, e também porque o nome, né, o nome das pessoas atrai muito. Então, ter o nome do Isaac Aisen como um dos autores atrai a atenção de diversos pesquisadores para o artigo, né? Ele com certeza vai fazer a publicação também na universidade dele e nas redes sociais dele, né? Hoje em dia no ResearchGate e outras redes que ele tem. E aí isso sim, com certeza vai atrair a atenção de muita gente. E o que é legal é que, na verdade, ele nunca trabalhou com produtores rurais. Ele trabalha com pessoas de diversas profissões, né? Ele, na verdade, a teoria dele é para tentar prever como as pessoas vão se comportar. E eu e o meu amigo aqui da Universidade de Wageningen, que adaptamos a teoria para aplicar com produtores rurais. E aí ele gostou da ideia e ele entrou como um autor assim mais na parte teórica do artigo, tentando explicar como os produtores tomarem decisões. Então foi um esforço longo, acho que foi desde a primeira ideia que a gente fez, deve ter demorado mais de 5 anos, e o processo de revisão foi difícil, mas que finalmente foi publicado semana passada ou semana retrasada.